Gente, continuando aqui o assunto, lembre que o outro assunto que a gente viu depois de estudo da reta, equação da reta, nós vimos também esse assuntozinho aqui, ó, inclinação de uma reta, tá? Inclinação de uma reta. Então observa aqui que eu tenho um plano cartesiano e tenho uma reta R nesse plano. Olha aqui a reta R, vermelhinha, tá? Se eu quero determinar a inclinação dessa reta, gente, inclinação é só o ângulo formado entre a reta e o eixo X, o eixo das abscissas. Se eu observar aqui, ó, essa reta R e o eixo X, eles formam um ângulo. E esse ângulozinho aqui, que esse ângulo, lembre, ângulo pode ser, por exemplo, sei lá, 30 graus, pode ser 40 graus, 60 graus, né? Esse ângulozinho aqui eu vou chamar de ângulo alfa, tá? Esse ângulo alfa aqui, que é justamente o ângulo formado entre a reta e o eixo X, é chamado de inclinação da reta, tá? Inclinação da reta. É só isso. Escuta só. Tem 4 casos diferentes que pode aparecer uma inclinação da reta, tá? Se vocês observarem, gente, o assunto está na página 33. Aconselho novamente, dá uma lida lá. Observe os casos que podem acontecer. Ó, aqui é o livro de vocês. Olha, que pode acontecer isso aqui. Pode ficar nesse formato aqui, tá? O ângulo formado aqui é um ângulo agudo, ou seja, é um ângulo menor que 90 graus, entre 0 e 90. Então, ângulo agudo. Tá até aqui explicando, ó. Alfa é maior que 0 grau e menor que 90 graus. Pode acontecer nesse jeito aqui, nesse formato aqui, ó. Observa que o ângulo formado entre a inclinação da reta. Deixa eu ajeitar aqui o foco, tá? Olha aqui o ângulo formado entre a inclinação da reta, entre a reta e o eixo X, é um ângulo obtuso, ou seja, é um ângulo maior que 90. Esse é o segundo caso que pode acontecer na inclinação da reta, tá? Tá até aqui explicando, ó. Alfa é maior que 90 e menor que 180. Está entre 90 e 180. Esse é o segundo caso que pode acontecer. O terceiro caso que pode acontecer é isso aqui, quando eu tenho um gráfico de uma função constante, tá? Ou seja, a inclinação que está formando entre a reta e o eixo X é nulo, é zero, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho 0 grau. E o quarto caso que pode acontecer é quando a reta formar um ângulo de 90 graus, um ângulo reto com o eixo X. Tá aqui, alfa é igual a 90. Então, tem esses 4 casos de inclinação da reta, tá? Beleza, mas só lembre, inclinação da reta é só o ângulo formado entre a reta e o eixo X, o eixo das abscissas. Esse ângulozinho aqui é ângulo alfa. Beleza? É isso. Então, escuta só. Sabendo o que é a inclinação da reta, deixa eu ajeitar novamente aqui o foco. Sabendo o que é a inclinação da reta, que é esse ângulozinho formado aqui, gente, a gente tem que lembrar o que é coeficiente angular, tá? Coeficiente angular de uma reta. Gente, eu dei uma pausa aqui novamente porque o foco tava ficando ruim. Então, olha só, continuando. Coeficiente angular, lembre, coeficiente angular, pela definição é o seguinte: coeficiente angular ou declividade de uma reta R é o número real m definido por m igual a tangente de alfa. Olha só, se isso aqui é a inclinação da reta, esse alfazinho aqui é a inclinação da reta, tá? Formada entre a reta e o eixo X. Para me determinar o coeficiente angular, é só calcular a tangente desse ângulo formado, ou seja, tangente de alfa. E, gente, esse coeficiente angular a gente vai chamar de m, tá? M. Então, o coeficiente angular vai ser tangente de alfa. Beleza? Lembra lá. Nessa funçãozinha aqui que eu botei no assunto anterior, olha que a função f de x igual a 2x mais 1, o coeficiente angular nesse 2 que fica aqui, esse 2 que é o a na função, isso aqui é o coeficiente angular. Para mim determinar esse 2, que é o coeficiente angular, é só calcular a tangente da inclinação da reta. É basicamente isso, gente. Pode ser que não dê para pegar muito bem agora, mas depois a gente vai ver melhor com exemplos. Então se liga só. Sabendo que o coeficiente angular é tangente de alfa,
tá? A gente pode calcular esse coeficiente angular a partir de 2 pontos. Se eu souber de 2 pontos que está sobre uma reta, eu consigo determinar essa tangente de alfa. E como é que eu vou fazer isso? Para mim determinar a tangente de alfa, tá? O coeficiente angular, aqui o mzinho, ó, coeficiente angular, é só eu pegar y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. Lembre que esse x1 e x2 são as coordenadas dos pontos. Esse y1 e y2 também são as coordenadas do ponto, tá? As abscissas e as ordenadas. Então, de forma geral, o coeficiente angular, o mzinho, é só fazer x2, y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. O porquê disso, que eu não lembro se eu falei na sala, por que essa formulazinha, gente? Escuta só. Olha que se eu tivesse esse plano cartesiano com essa reta R, tá? Observa que eu tenho esses 2 pontos aqui na reta. O ponto A e o ponto B, tá? Ponto A e o ponto B. Observa que esses pontos têm suas coordenadas. Se eu dissesse aqui que as coordenadas do primeiro ponto, o ponto A, vai lá aqui, ó, x1, tá? x1 aqui, que é a abscissa do primeiro ponto. E o valor de y é aqui, ó. Tá aqui, y1. x1, y1. Isso são as coordenadas do primeiro ponto, tá? Então, o ponto A tem as coordenadas x1, y1. Tá até aqui embaixo eu coloquei, tá? E o segundo ponto, que é o ponto B, eu vou dizer que as coordenadas dele vai ser x2 e y2. Gente, vocês já estão familiarizados com isso aqui, tá? Porque eu já expliquei várias vezes na sala outros conteúdos se referindo dessa forma. Então, olha só, aqui o primeiro ponto e o segundo ponto. O segundo ponto tem essas coordenadas aqui, x2 e y2, tá aqui representado, tá? No plano cartesiano. Então, tá aqui as coordenadas do ponto A e do ponto B, tá? x1, y1, x2, y2. Observa, gente, que essa reta aqui, a reta R, ela forma um ângulozinho aqui com eixo X, não é? Que é a inclinação da reta, a gente já viu isso. Inclinação da reta, eu vou até botar aqui, ó. Eu vou chamar esse ângulozinho aqui de ângulo alfa, tá? A inclinação da reta. Observa que esses 2 pontos, se eu prolongasse essa projeção aqui, né, do y1, prolongasse e ligasse aqui, eu poderia determinar um terceiro ponto. Esse terceiro ponto aqui que eu posso chamar de ponto C, olha só, o terceiro ponto aqui que eu vou chamar de ponto C, olha que o ponto C tem coordenada x2, y1, certo? Essa coordenada aqui não é muito relevante porque eu quero explicar não, mas observa que eu tenho esse triângulo aqui formado. Olha que eu formei um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo aqui com esse ângulo reto, tá? Esse ângulozinho aqui é justamente o ângulo alfa. Esse ângulo aqui, que é a inclinação da reta, é o mesmo que esse ângulo aqui. Eu posso dizer que é a mesma coisa, gente, por semelhança de triângulo, tá? Esse triângulo retângulo aqui embaixo é semelhante a esse triângulo retângulo aqui em cima. A gente observa só, se eu tenho um triângulo retângulo aqui, onde aqui a hipotenusa é o segmento AB, aqui embaixo é um cateto e aqui desse lado também é outro cateto. Lembre que em trigonometria, tá? No assunto lá de seno, cosseno e tangente, o que é tangente em um triângulo retângulo? Tangente não é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Não é isso? Então, se eu observar aqui, eu posso dizer que M, tá? M, coeficiente angular, é a mesma coisa que tangente do ângulo alfa. E, gente, se vocês observar a tangente desse ângulo alfa aqui, tangente desse ângulo é você pegar o cateto oposto, que é o lado BC, né? Cateto oposto ao lado BC, botar aqui, BC, dividido pelo cateto adjacente, que vocês observando aqui é o lado AC, tá? AC. Então, tangente seria BC sobre AC, observando esse triângulo, tá bom? E, gente, ainda eu posso dizer o seguinte, esse lado BC, se eu for representar como coordenadas, esse lado BC aqui eu poderia dizer que é a mesma coisa que y2 menos y1, né? É só fazer a variação aqui dos valores. y2 menos y1, que eu consigo determinar esse lado aqui, que é o cateto. E para me determinar esse lado de baixo, que é o cateto adjacente, é só pegar o x2 menos x1, faz a variação também. Então aqui é x2 menos x1. E se eu pegar esses valores e colocar aqui no lugar,
eu vou ter que o lado BC vai ser y2 menos y1 e o lado AC vai ser x2 menos x1. Então, por isso que a tangente do ângulo alfa, né, da inclinação da reta, é só você pegar y2 menos y1 e dividir para x2 menos x1. Por isso que a fórmula é essa, tá? Então, dá uma relembrada aí, dá uma estudada, dá uma lida no livro, tá? Que tem tudo no livro explicando. E se caso, novamente eu falo, se caso não entender muito bem, vai pausando o vídeo, vai voltando e vai tentando responder.